Bom, alunos, então continuando nossa revisão aí, tá? No segundo capítulo, nós estudamos os múltiplos e divisores, tá? Então, nós estudamos o quê? Múltiplos de um número natural e o MMC, os divisores de um número natural, né? Quais os critérios de divisibilidade e o MDC. E, para finalizar, nós estudamos os números primos e números compostos e como acontece a decomposição em fatores primos. Então, vamos ver cada um desses tópicos aí. Então, múltiplos de um número natural. Um número natural ele vai ser múltiplo de outro quando ele é resultado da multiplicação desse número natural por outro natural. Então, por exemplo, o 10, ele é múltiplo de 2 e de 5. Por quê? 5 vezes 2 é 10. Então, o múltiplo de um número é quando ele está presente na tabuadinha aí do número. Então, o 10 ele está presente tanto na tabuada do 5 quanto na tabuada do 2. Então, por isso que o 10 ele é múltiplo tanto de 2 quanto de 5. Aí, no caso do MMC, vamos lembrar aí. Quando a gente vai calcular o MMC de 2 ou mais números naturais, a gente escreve os múltiplos de cada um desses números, destaca os múltiplos comuns e verifica o menor múltiplo comum, com exceção do zero. Então, por exemplo, o MMC de 4 e 6. Primeiro eu vou lá e escrevo os múltiplos de 4. Depois eu vou lá e escrevo os múltiplos de 6. Lembrando que a gente nunca vai conseguir escrever todos os múltiplos, porque essa sequência ela é infinita, tá? A gente vai escrever aí, por exemplo, até os múltiplos, uns 10 múltiplos de cada um deles, tá bom? Aí a gente vem destacando os múltiplos comuns. Então, entre o 4 e o 6, quais são? O 0, o 12, o 24, tá? E aí a gente vai verificar qual é o menor deles, com exceção do zero. Quem que é o menor múltiplo com exceção do zero? É o 12. Então, o MMC de 4 e 6 é 12. Tá bom, gente? Agora, com relação aos divisores. Então, quando a divisão de um número natural por outro, também natural, diferente de zero, tá? For exata, dizemos que o primeiro é divisível pelo segundo. Então, por exemplo, 1.200 dividido por 2. Ele é igual a 6. Isso significa que o 1.200 ele vai ser divisível por 2, porque a gente teve uma divisão exata, tá bom? Todo número natural é divisível por 5 quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Então, para facilitar a nossa vida, a gente tem esses critérios de divisibilidade aí, para saber se uma divisão vai ser exata ou não. Então, o critério de divisibilidade por 5 é o quê? Todo número natural ele vai ser divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Ponto, tá? Agora, se por 10, né? Como é que funciona? Todo número cujo algarismo das unidades for 0 é divisível por 10. Então, se o número terminar em 0, a gente já sabe que ele é divisível por 10. Agora, um dos critérios mais fáceis aí. Todo número par é divisível por 2. Então, se o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, a gente já sabe que ele é divisível por 2. Agora, por 3, né? Quando a gente somar todos os algarismos dele e ele der um número que for divisível por 3, então a gente já sabe que esse número é divisível por 3. Por exemplo, o 21. 2 mais 1 é igual a 3. A gente sabe que 3 é divisível por 3, então automaticamente o 21 ele é divisível por 3, tá? Agora por 9. Um número ele vai ser divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 9. Então, por exemplo, aí, o 999. Se eu somar 9 mais 9 mais 9, eu vou ter 27. Eu sei que o 27 ele é um múltiplo de 9, então, automaticamente, 999 é um número divisível por 9, tá? Agora, por 6. Qual é o critério aí de divisibilidade por 6? Quando um número ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também vai ser divisível por 6. Por exemplo, o 54. Ele é um número par, então ele é divisível por 2. E a soma dos algarismos dele, né, 5 mais 4 é igual a 9. Então, ele é divisível por 3 também. Consequentemente, se ele é divisível por 2 e por 3, ele também vai ser divisível por 6, tá? Agora, vamos aí. E por 4? Como é que funciona a divisibilidade por 4, né?
Se os algarismos que ocuparem a ordem das dezenas e das unidades, os dois últimos algarismos do número for um número múltiplo de 4, por exemplo, 1720, o algarismo das dezenas, os algarismos da dezena e da unidade é o 20. O 20 é um número múltiplo de 4, então 1720 é um número divisível por 4, tá? E por 8, como é que funciona a divisibilidade por 8? Ela é muito parecida com a divisibilidade por 4. Só que no caso da divisibilidade por 8, a gente tem que analisar a ordem da centena, dezena e unidade. Então, se na ordem da centena, dezena e unidade a gente tiver um número que for múltiplo de 8, esse número todo ele vai ser divisível por 8, tá bom? Agora vamos aí analisar a outra ferramenta, né? Nós já vimos o MMC, agora vamos analisar o MDC. Quando a gente vai calcular o MDC de dois ou mais números naturais, a gente tem que determinar os divisores dos números naturais dados. Depois a gente destaca quais são os divisores comuns e, por fim, a gente verifica qual é o maior, tá? Então, no MMC, a gente determinava os múltiplos, verificava quais eram os múltiplos comuns e a gente identificava o menor. Agora, a gente tem que ver os divisores, né? Destacar aí quais são os comuns e verificar o maior. Então, por exemplo, entre o 30 e o 25, vamos analisar aí MDC de 30 e de 25. Quais são os divisores de 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e o 30. E os divisores de 25? O 1, o 5 e o 25. Então, quais são os divisores comuns entre o 30 e o 25? São o 1 e o 5. Então, qual é o MDC entre eles? Qual é o máximo divisor comum entre eles? Vai ser o número 5, tá bom, gente? Então, quando ele estiver perguntando com relação a menor, né? Qual a menor possibilidade? A gente usa MMC. Se ele estiver perguntando qual é a máxima quantidade que eu consigo, eu vou utilizar o MDC, tá bom? Então, ó, números primos e números compostos. Então, os números naturais que apresentam apenas dois divisores distintos, no caso o 1 e o próprio número, eles são chamados de números primos. Então, por exemplo, o 7. O 7 ele só tem o 1 e o próprio 7 como divisor, então ele é um número primo. O 11, a mesma coisa, ele só tem o 1 e o próprio 11. Ele também é um número primo, tá? Agora, os números naturais que têm mais de dois divisores, esses são chamados de números compostos. Por exemplo, o 4, ele tem o 1, o 2 e o 4. Então, se ele já tiver 3 divisores, ele já é considerado um número composto, tá? O número 1, ele é a única exceção de todos esses números, porque ele não é nem primo nem composto, ele só tem um divisor, que é ele mesmo, tá bom? Todo número natural composto pode ser escrito como uma multiplicação de fatores primos. Então, sempre que a gente tiver um número natural composto, a gente pode escrevê-lo como uma multiplicação de fatores primos, tá? Então, lembrando daquela regrinha que a gente fazia as divisões sucessivas até chegar em 1. Depois a gente escrevia os divisores que nós utilizamos aí como uma multiplicação de fatores primos, tá? Agora, para a gente finalizar aí, no último capítulo, nós estudamos as retas e ângulos, tá? Dentro desse bloco de retas e ângulos, o que nós estudamos? Os conceitos de ponto, reta e plano, retas paralelas, retas concorrentes, segmento de reta, semirreta, e também vimos aí sobre os ângulos e como funcionam as vistas de objetos, tá? Então, vamos analisar aí. Dentro do ponto, reta e plano, a gente precisa lembrar dos conceitos desses itens aí, que são os itens primitivos da geometria, tá? Então, um ponto, ele pode determinar a localização de algo. Ele é adimensional, ou seja, ele não tem dimensão. A gente pode fazer só um pontinho, como a gente pode fazer uma bolinha, ele indica que é um ponto, tá? E a gente vai nomeá-lo com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, para nomear um ponto, a gente sempre vai usar uma letra maiúscula, tá? A reta. A reta, ela é uma linha curva e infinita, tá bom? Perdão, gente, ela é uma linha não curva, tá? Me perdoem aqui, eu esqueci de colocar o não. Então, a reta é uma linha não curva
e ela é infinita, a gente nunca consegue ver o fim dela. Ela é unidimensional, então ela só tem comprimento, tá? E ela é ilimitada nos dois sentidos, ou seja, ela não tem início e nem fim. Para indicarmos que ela é infinita, a gente utiliza uma seta em cada uma das extremidades. Então, quando a gente indicava lá a reta no conjunto dos números naturais, a gente não usava a seta para indicar que ela é infinita. Então, no caso da reta, a gente vai usar uma seta tanto no começo quanto no fim, para indicar que ela é ilimitada nos dois sentidos, tá? A gente pode nomeá-la de duas formas. Tanto com letras minúsculas do nosso alfabeto, a gente pode chamar de reta R, reta S, reta T, reta U, sempre com letras minúsculas, ou por dois pontos pertencentes a ela. Então, a gente pode chamar de reta AB ou reta BA, né? Se ela tiver esses dois pontinhos aí indicados, a gente pode utilizar os pontos para determinar o nome dessa reta, tá bom? Agora, com relação ao plano. Um plano é infinito, ou seja, ilimitado em todas as direções. Então, um plano ele não tem fim para todas as direções. Normalmente, a gente representa ele através de um paralelogramo, tá? É uma figura geométrica, que vocês têm aí na página 56 do livro didático, só para vocês analisarem como funciona esse paralelogramo. E a nomeação dele ocorre com letras gregas minúsculas, tá? Normalmente são as letras alfa, beta e gama. Tem outras também? Tem, mas as que mais são utilizadas são a alfa, beta e a gama, tá bom? Agora vamos ver aí esses outros conceitos. Segmento de reta. O segmento de reta ela é uma parte da reta delimitado por dois pontos. Então, se por exemplo eu tiver o ponto AB dentro de uma reta e quiser desenhar só esse pedacinho entre o AB, isso significa que é um segmento de reta, tá? A representação dela é AB ou BA com apenas um risquinho em cima. Isso está me indicando que é um segmento de reta, tá? Se a gente prolongar um segmento de reta infinitamente, tanto pela direita quanto pela esquerda, a gente obtém uma semirreta. Isso significa o quê? Que a gente só está desenhando um pedaço da reta, por isso que é semirreta, só uma metade da reta. Então, eu posso tanto fazê-la para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E como que se dá a representação de uma semirreta? Eu vou colocar os dois pontos em questão que eu estou trabalhando, e aí eu vou desenhar uma retinha com uma única setinha. Se eu desenhar um tracinho com uma única setinha em cima dessas letras, eu estou dizendo que é uma semirreta ST, uma semirreta TS, uma semirreta AB, por exemplo, tá? Agora, retas paralelas. Como funciona, né? Duas retas de um mesmo plano, elas vão ser paralelas quando elas não se cruzarem, ou seja, quando elas não tiverem ponto em comum. Então, se a gente analisar duas ruas que nunca se cruzam, e elas estão indo aí lado a lado, mas em nenhum momento elas vão se cruzar, a gente vai chamar de ruas paralelas. A mesma coisa acontece com as retas, tá bom? Se elas não tiverem nenhum ponto em comum, se elas não se cruzarem em momento algum, elas serão consideradas retas paralelas, tá? Agora, quando elas se cruzam, né? Normalmente, quando elas se cruzam em um plano, elas vão se cruzar somente em um único ponto. A gente chama de retas concorrentes, tá? Concorrente porque elas estão concorrendo aí no mesmo ponto. Então, por isso que elas são chamadas de retas concorrentes, tá? E se essas retas, elas formarem o símbolo aí de mais, por exemplo, né? Ela fica certinha aí. Uma totalmente horizontal, a outra totalmente vertical. A gente chama de retas perpendiculares, tá? No caso, essas retas, que são uma totalmente horizontal, a outra totalmente vertical, quando elas se cruzam, elas formam o ângulo de 90 graus, tá? Que é o ângulo reto. Então, por isso que retas perpendiculares, elas só são consideradas quando elas formam esse ângulo reto, tá bom, gente? Agora o ângulo, tá? Tô trabalhando aí sobre ângulos e vistas. O ângulo é a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Quando não houver indicação do arco, a gente vai considerar o menor ângulo. Então, o que é um ângulo, professora? Então, a gente tem duas semirretas aí. Por exemplo, a semirreta OA e a semirreta OB. Eles partiram do mesmo ponto, né? Que é considerado uma origem. E aí, eles vão fazer um arco entre elas. Esse arco,
interno, a gente considera como ângulo. Mas ela vai formar um arco externo também. Esse arco externo, ele também é um ângulo. Se vocês observarem, quando você juntar o arco interno com o arco externo, ele vai formar uma circunferência. Porém, se ele não indicar nada, a gente sempre vai trabalhar somente com o arco interno, tá? Então, por exemplo, qual é o ângulo equivalente ao vértice O? Significa o quê? Que é o ângulo que está ali no equivalente ao ponto O. Então, qual que é o ângulo equivalente ao vértice O? A gente vai analisar o ângulo que está dentro dessas semirretas, tá bom? O ângulo interno, no caso, o menor ângulo, tá? Aí agora quando a gente trata aí sobre as vistas. Então, a vista frontal. A vista frontal é a projeção do objeto visto de frente. Então, se eu estou aqui observando o meu computador, eu estou vendo a tela do meu computador é a vista frontal dele, tá bom, gente? E a vista superior? O que é a vista superior? É quando eu vejo o objeto de cima. Se eu for olhá-lo de cima, eu vou conseguir ver só a parte da lateral, a parte da máquina. Não vou conseguir ver a tela do meu computador, tá bom? E a vista lateral? O que é a vista lateral? É a projeção do objeto visto de lado, tá? Essa projeção ela pode ser feita tanto pela lateral esquerda quanto pela lateral direita. Mas, normalmente, a gente vai ver vistas laterais pela lateral esquerda, tá? Então, trabalhando sobre as vistas, nós temos a vista frontal, superior e lateral. No caso, é sempre necessário que o exercício fale pra gente qual que é o ponto de vista frontal do observador, pra gente poder identificar os demais, tá? Então, por isso que a gente precisa saber qual é a frontal. Sabendo a frontal, a gente consegue identificar as demais. Tá bom, gente? Então, finalizamos aí a nossa revisão. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem ao final do vídeo ou mandem no positivo on, tá? Hoje era só mesmo uma revisão de conceitos pra gente ir relembrando. Voltem no livro, releiam aí os conteúdos, dão uma olhada nos exercícios. Tenho certeza que vocês conseguiram mesmo absorver, mas qualquer dúvida, estou aqui à disposição para esclarecê-las, tá bom? Então, bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, amores!